Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que bom ter você por aqui. Hoje, no nosso 11º dia da campanha de Daniel. Deus já tem feito coisas grandiosas nesses 11 dias de campanha e eu creio que Ele vai fazer ainda até o 21º e vocês terão muitos testemunhos para contar. Primeiramente, eu já te peço que se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, porque Deus tem uma palavra grandiosa para falar conosco hoje. Se você sente que as promessas de Deus parece que estacionaram na sua vida, parece que nada mais acontece, parece que as bênçãos não são mais derramadas. Sabe quando a gente tem que ficar correndo atrás das bênçãos? Sendo que a palavra diz que as bênçãos elas nos alcançarão. E aí você se sente perdido, perdida. Essa palavra é para você. Então, abra os seus olhos espirituais, se esqueça de todos os problemas, de tudo aquilo que tem tirado a sua paz para ouvir a voz de Deus neste dia. Nós estamos lendo em Daniel, capítulo 10, versículo 12, sobre quando ele chega no último dia do seu propósito e Deus fala com ele que desde o primeiro dia Deus ouviu as suas palavras. Hoje cedo eu estava sentada aqui no meu estúdio e ontem nós fomos num culto lá em Rincão com a Igreja Maranata, onde a minha pastora pregou. E eu cheguei hoje aqui no estúdio, comecei a fazer a minha oração, comecei a fazer o meu estudo e eu falei, Deus, o Senhor tem feito tantas promessas para mim e tem renovado suas promessas todos os dias. Eu me lembro que quando eu era pequena eu louvava e Deus usava pessoas para falarem, essa menina vai alcançar estados, países, pessoas ouvirão a voz dela, pessoas ouvirão a voz de Deus através dela. O louvor dela será escutado em muitas nações. E eu cresci com aquilo dentro do meu coração. Eu cresci com aquela promessa dentro do meu coração. Eu já estou com 34 anos. Infelizmente, eu tomei muitas decisões erradas que me fizeram adiar essas promessas de Deus na minha vida. E por muitas vezes, eu culpei a Deus. Por que o Senhor não está fazendo as suas promessas, realizando as suas promessas na minha vida? Por que o Senhor não está cumprindo as suas promessas? Só que eu nunca permaneci. Eu nunca fui fiel. Eu nunca esperei. E hoje eu estava aqui e de uns tempos para cá Deus tem falado outras coisas também, outras promessas a respeito da minha vida, que eu vou ser pastora, que eu tenho palavra profética e muitas outras coisas. E quando as pessoas falam isso para mim, eu falo, meu Deus, eu não sei falar muito bem, né? Eu faço aqui o meu estudo, eu sempre peço para Deus, para Ele falar através de mim, porque se fosse eu sozinha, eu sou pecadora, eu sou falha, eu não sou ninguém. Se eu viesse aqui falar qualquer palavra para vocês que não fosse vinda do Espírito Santo, que não fosse vinda do céu, com certeza pode ser até que vocês iriam se emocionar, mas não teria uma mudança de vida, não teria nenhuma mudança na vida espiritual, porque se não vier de Deus, não tem transformação. Eu tenho pedido muito para Deus isso, que Ele utilize a minha voz, a minha vida, esse canal, como meio de transformação para a vida das pessoas. E eu sentei aqui hoje e eu falei, Deus, faz tanto tempo, sabe? Eu sei que as suas promessas vêm se renovando, mas já faz tanto tempo que o Senhor vem prometendo. Me ajuda a ter paciência, me ajuda a ter calmaria, sabe? Que eu não venha desistir novamente, porque o Senhor prometeu, vai acontecer. Só que é no teu tempo e depende de mim também. Depende de mim para permanecer, depende de mim para buscar. E Deus colocava no meu coração novamente a história de José. Nós vemos que José era um filhinho de papai, era um amado do pai. E as pessoas tiveram, os irmãos dele, tiveram inveja dele. Como eu já falei muitas vezes aqui, às vezes nós queremos grandes bênçãos, né? Nós queremos ser prósperos, nós queremos que as promessas de Deus acontecem na nossa vida, mas com isso nós também chamamos a atenção dos nossos inimigos. Nós também vamos ter grandes lutas com grandes bênçãos. E será que nós estamos preparados? E ali José foi jogado numa cova, num buraco, depois ele foi vendido como escravo. Olha só a história de José. E Deus tinha uma promessa na vida de José, Deus deu um sonho a José, né? Que os irmãos, que o pai se curvariam a ele. Deus deu um sonho a ele, Deus deu uma promessa a ele. E às vezes nós falamos, Deus, revela a mim o que o Senhor tem para mim. Revela a mim, fala comigo, como o Senhor vai fazer? Mas será que se Deus tivesse revelado a José que ele ia ser escravo, que ele ia ser humilhado pelos seus irmãos, que ele iria ficar preso, que ele iria passar por tanta coisa, tantos anos, até ele ser governador do Egito,
será que ele teria aceitado? Será que ele teria falado, ai Deus, não vale a pena, não quero não. Para eu ser governador do Egito, eu vou ter que passar por tudo isso? Não, eu não quero. Já pensou se Deus revelasse a você, olha, para você um dia ser um grande pregador da minha casa, ser um grande levita, um grande profeta, você vai ter que passar por prisão, você vai ter que passar por isso, você vai ter que passar por aquilo, mas lá no final valerá a pena. Sem a gente ver, sem a gente conhecer, a gente já desanima, a gente já desiste. Imagina se nós pudéssemos ver com os nossos olhos espirituais ou carnais o que vai acontecer na nossa vida até nós chegarmos no dia da promessa. E assim foi na vida de José. Quantas coisas José passou? Poxa, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Não foi pelos seus amigos, não foi por uma pessoa desconhecida, foi pelos seus irmãos. E quantas vezes nas nossas vidas, pessoas próximas, que nós nunca pensamos que iriam nos trair, que iriam nos fazer mal, nos fazem mal. E aí pronto, a gente desiste. A gente desiste de Deus como se Ele fosse culpado pelas coisas que acontecem na nossa vida. E Deus fala para você hoje, tudo o que está acontecendo é para o cumprimento da minha promessa na sua vida. Não desanime, não desista, não murmure. Porque o que está acontecendo hoje foi permissão de Deus para que a promessa possa ser cumprida. José chegou ali no Egito e não foi da noite para o dia. Deus poderia ter simplesmente colocado ele ali como escravo, permitido ele ser escravo. Poderia ter acontecido ali alguma situação, um cenário em que o rei visse ele e se agradasse dele e já colocasse ele como rei. Não sei, poderia ter acontecido assim em minutos, em dias. Mas demorou-se anos. José teve que passar ali por uma tentação, que ele não caiu, que ele perseverou. Depois ele teve que ficar preso naquela prisão, onde mesmo assim, a pessoa ali que era o capitão ali, né, daquela prisão, se agradou aos olhos de José, viu algo diferente nele, entregou ali a chave para ele, ó, tu vai tomar conta de tudo isso daqui. Eu não vou nem pôr as minhas mãos mais. Vê aí quem vai entrar, quem vai sair, o que vai acontecer. Cuida aí do pessoal da prisão. E ele ficou ali cuidando. E José continuou perseverando. Eu vou ser muito sincera com vocês que quando eu ouvia falar de José, eu achava que ele tinha ficado na prisão por alguns dias. Mas ele ficou por anos. Imagina, mesmo ele tomando conta ali, ele não podia sair dali. Ele não podia se libertar. Ele teve que ficar dentro da prisão. Talvez ele tivesse algumas regalias, né? Algumas coisinhas ali, uma ou outra, diferente dos outros presos, mas ele teve que permanecer ali dentro daquela prisão. Há quanto tempo você está numa prisão? Numa prisão da depressão? Numa prisão espiritual onde você não ouve mais a voz de Deus? Uma prisão do desânimo, do cansaço? E quando eu falo isso, meus olhos se enchem de lágrima, porque por quanto tempo eu estive numa prisão, pensando que eu estava abandonada, pensando que Deus não estava comigo. Quanto tempo eu estive numa prisão e ninguém me estendeu a mão e ninguém me deu um abraço. E eu culpava Deus. Deus, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe, a gente se sente ali como um coitadinho, a gente se sente ali como se tudo tivesse acabado. E José permaneceu, José continuou firme, esperando, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E ali quando os dois ali têm o sonho, né? O padeiro e o copeiro, Deus faz com que José revele aquele sonho. Mas outra vez teve uma injustiça na vida de José, porque José revela o sonho e fala para eles: lembrem-se de mim quando vocês estiverem de frente ao rei. Peça para o rei me tirar daqui. Mas eles não se lembraram de José. E José teve que ficar naquela prisão. Injustiça. Quantas injustiças você tem passado na sua vida? Às vezes você ajuda alguém, às vezes você estende a sua mão para alguém, você fala para essa pessoa: lembra de mim quando você estiver bem. Lembra de mim quando você puder me ajudar? E aquela pessoa simplesmente vira as costas para você. E nós estamos sempre culpando a Deus. E Deus está falando para você: eu estou usando essa situação para te moldar, para moldar o seu caráter, para você receber algo grande que vai ter lá na frente.
Olha tudo que José estava passando. Olha tudo que José passou. Deus estava preparando ele para ser rei do Egito. Deus estava preparando ele, para ser governador do Egito. Olha só tudo que ele estava passando. Imagina se ele tivesse pensado assim, eu vim para essa prisão, eu já passei tanta coisa, né? A mulher do rei me colocou aqui numa prisão, eu estou aqui por algo que eu nem cometi. Olha isso, ele estava lá na prisão por algo que ele nem tinha cometido, ele nem tinha tocado naquela mulher. E aquela mulher falou que ele tinha tocado nele. Olha quanta injustiça José passou. E às vezes nós estamos aqui se lamentando, chorando por um problema muito menor, por algo muito menor. Ai, porque Deus não me deu a casa que eu queria. Ai, porque Deus não me deu o carro que eu queria. Ai, porque Deus não me ajudou a pagar as minhas contas. Ai, porque eu queria tanto aquela saia, aquele vestido. Gente, eu já fui assim. Eu já fui assim, sabe? De ter vontade de comprar um vestido, um sapato e não poder e ficar chorando que nem criança. Falando, Deus, o Senhor não me dá condições. Senhor, usa alguém para me dar de presente. E ficar chorando igual criança, como se nós fôssemos filhos mimados. Como se Deus tivesse a obrigação de dar tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer. Já pensou se Deus realizasse todos os desejos de todo mundo, quando todo mundo quisesse? Quantas vezes no seu coração você passou por uma injustiça, você falou, Deus, faz alguma coisa com ele, faz alguma coisa com ela, castiga ele, castiga ela. Já pensou se Deus te ouvisse? Porque depois que aquela raiva passou, depois que aquele momento passou, o seu coração se compadeceu, você perdoou aquela pessoa. Já pensou se Deus te ouvisse quando você pede as coisas sem pensar? Não. Ele vai fazer da maneira dele, porque a maneira dele é perfeita e agradável. A maneira dele é no tempo certo. Ele escreveu uma história para cada um de nós. Às vezes de um vai acontecer antes, às vezes de outro vai acontecer depois, mas vai acontecer no tempo dele. Não adianta a gente ter pressa, a gente reclamar, a gente bater o pé, se jogar no chão e chorar igual as crianças fazem. Pode chorar à vontade. Quem aqui é mãe e pai sabe, né? Nossos filhos já passaram por essa fase de querer alguma coisa, a gente não dá e eles se jogam no chão, berra. O que a gente faz? Eu mesma fingia que eu nem conhecia. Quando fazia isso comigo no meio do mercado, no meio do shopping, eu saía andando, fingia que não conhecia. E depois eu via que a criança levantava assim, limpava as lágrimas, né? Procurava a gente. E a gente estava lá de longe observando. Deixa eu ver o que é que ele vai fazer, o que é que ela vai fazer. E aí a criança se levantava, vinha, pegava a mão da gente e a gente ia embora. Assim é com Deus. Não adianta a gente espernear, a gente bater a perna, a gente chorar, porque Ele vai ficar só de longe olhando. Sabe aquele tempo em que você não ouve a voz de Deus, que você acha que você não está ouvindo a voz de Deus? É aquele momento que você está esperneando e Ele está esperando você se acalmar para Ele poder falar com você. E assim Ele estava fazendo na vida de José. Era um script, já tinha tudo escrito, já estava tudo preparado. José não precisava ficar se revoltando, ficar chorando, ficar se jogando no chão, porque já estava tudo escrito. Já estava tudo preparado, já estava tudo encaminhado e José sabia, José confiava em Deus. E é assim que nós temos que ser na nossa vida. A sua história ela já está escrita, ela já está preparada. O autor ele não vai mudar o roteiro, pode ter certeza. Nós mudamos o roteiro, nós às vezes mudamos o caminho, mas ele não muda. Já está tudo preparado, descansa, confia, fica em paz. Ai, mas até hoje as promessas ainda não aconteceram, já passou tantos anos e ainda não aconteceram. José estava literalmente dentro de uma prisão por uma injustiça. E você está aí na sua casa, no ar-condicionado, nesse calor, comendo um sorvetinho, uma comidinha gostosa e reclamando que as promessas ainda não aconteceram. A gente precisa tomar vergonha na nossa cara, né? Já está na hora. Confiar em Deus. A gente fala tanto sobre Deus, fala tanto quem Deus é, fala tudo que Ele fez, mas quando chega na nossa hora de confiar, a gente não confia, a gente esperneia, a gente perde a noção. E Deus fala para você hoje, tenha calma, tenha fé, confie em mim, porque a sua história já está escrita e vai acontecer no momento certo.
E aqui em Gênesis 41, 46 diz: E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Aqui ele já estava se tornando governador do Egito, ele tinha 30 anos, ele não tinha 15, ele não tinha 20, ele não tinha 18, ele tinha 30 anos. Olha quanto tempo demorou. Isso porque José não tomou nenhum caminho errado. 30 anos ele tinha. Imagina nós que estamos sempre tomando caminhos errados, sempre tentando pegar atalhos, sempre parando e recomeçando do zero. Não tem como as promessas acontecerem do dia para a noite. E nós temos que confiar em Deus. Esse é o grande segredo para as promessas de Deus acontecerem na nossa vida. Confiar nele, porque ele não vai mudar o roteiro da sua história. Já está escrito, já está preparado. Basta você confiar, você não desistir, você prosseguir, você perseverar, que na hora certa vai acontecer. Amém? Eu achei muito interessante aqui na minha Bíblia. Eu tenho a Bíblia de Estudo da Mulher Sábia e ele sempre coloca um resumo, do contexto ali da história. E tem uma parte em que ele coloca assim, o autor do script: o enredo do drama de José é fascinante. De filhinho do papai a escravo, de escravo a prisioneiro e de prisioneiro a governador da nação mais poderosa da terra. Embora admiremos José como protagonista dessa história, não podemos deixar de perceber que o personagem principal dela é o seu incrível autor, é Deus. Suas intenções mudam o script surpreendentemente, transformando o jovem escravo num poderoso governador do Egito. Deus pode também mudar o script da sua vida, se como José você for fiel e compromissado com ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oh, glória! É linda essa palavra e ela falou muito comigo hoje. E eu espero que ela também fale com você, que ela também toque o seu coração. Se você ouviu essa palavra hoje com o seu coração aberto, com o seu coração quebrantado, realmente dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Então ele te ouviu, ele entrou dentro do seu coração e ele vai transformar em nome de Jesus, amém? Deixa eu orar por você, já coloca aí nos comentários o seu pedido de oração, o seu testemunho de gratidão. E eu gosto muito também quando vocês vêm aqui no comentário para contar alguma coisa parecida que aconteceu com você. Se você tem uma história para contar parecida com o que falamos aqui, deixa aí nos comentários para renovar a fé de alguém. Olha, um dia eu estava triste, pensando que Deus não estava comigo e de repente Deus usou alguém. Conta a sua história de fé aqui nos comentários, para que a sua história renove a fé de outra pessoa que vai ouvir e vai falar: poxa, eu estou passando pela mesma coisa. E olha só o que Deus fez na vida dessa pessoa. Ele vai fazer na minha também. Então deixa aqui nos comentários o seu testemunho de fé. Não importa se aconteceu esses dias, se aconteceu há muitos anos, mas deixa aqui o seu testemunho, a sua história que Deus fez na sua vida, para que ela possa renovar a vida de outras pessoas, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, neste momento, eu te peço que vá de encontro a esta pessoa que está me ouvindo. Eu não sei onde ele e ela está neste momento, eu não sei como está o seu coração, eu não sei qual é a hora do dia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Assim como lemos nessa palavra, o Senhor é o autor da nossa história e o Senhor já escreveu o roteiro de cada um de nós e o Senhor não é homem para voltar atrás. O Senhor não é homem para mudar a história da nossa vida. Nós é que às vezes tomamos decisões erradas, nós é que às vezes adiamos as promessas de Deus nas nossas vidas. E hoje eu te peço, Senhor, que o Senhor traga ao nosso coração calmaria, renova a nossa fé, traz paz, que nós possamos ter paciência e sabedoria para esperar o seu tempo, para esperar, Senhor, as tuas promessas, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos murmurar, que o Senhor esteja conosco todos os dias, renovando as suas promessas nas nossas vidas. Senhor, eu te peço que agora, neste momento, visita cada um, vai tirando toda a depressão, vai tirando toda a tristeza, vai tirando todo o sentimento ruim. Às vezes essa pessoa nem sabe por que ela está sentindo esse aperto no peito, esse nó na garganta, mas
mas o Senhor sabe que é espiritual. Então eu te peço neste momento, Senhor, vai colocando as tuas mãos aonde quer que essa pessoa esteja sentindo dor, onde quer que essa pessoa esteja sentindo, Senhor, qualquer sintoma espiritual ou físico. Vai pondo as tuas mãos, vai renovando a saúde, vai renovando a fé, vai renovando a força, em nome de Jesus. Nós decretamos, Senhor, cura, nós decretamos milagre, nós decretamos renovo espiritual e nós anulamos tudo aquilo que o diabo tem colocado na mente ou no coração dessa pessoa. Nós anulamos todo o embaraço na vida dessa pessoa, nós anulamos todo o sentimento de inferioridade em nome de Jesus. E assim como o Senhor fez na vida de José, que o Senhor possa fazer nas nossas vidas, mas que nós tenhamos fé, que nós tenhamos perseverança, que nós não venhamos desistir para ver o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas. Amém e amém. Obrigada por chegar até aqui comigo. Mais uma vez eu te peço que curta esse vídeo, compartilha com pessoas que precisam ouvir essa palavra e se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva e curta e assista a esses vídeos até o fim, para que o YouTube continue entregando essa palavra para outras pessoas e que Deus abençoe o seu dia grandemente, a sua noite, a sua tarde, e amanhã nos encontramos aqui no 12º dia da campanha de Daniel, pois até o 21º Deus fará coisas grandiosas na minha vida e na sua vida. Você crê? Diga amém. Amém. E graças a Deus. Até amanhã.